Para encerrar esta série de programas sobre as questões jurídicas, vamos abordar um tema que vem influenciando todo o mercado imobiliário: os riscos ambientais. Vivemos em um momento em que o meio ambiente é fator determinante dentro da decisão de compra de um imóvel. A qualidade de vida é a prioridade. E as incorporadoras e construtoras sabem muito bem disso. E já em todo o planeta, os empreendimentos sustentáveis deixaram de ser um modismo e passaram a ser a base da nova realidade. E conhecer a legislação sobre o tema do meio ambiente é um diferencial para você, corretor de imóveis. Riscos ambientais. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos e está protegido pela Constituição Federal, que em seu artigo 225 considera-o enquanto bem de uso comum do povo e necessário para a sadia qualidade de vida das gerações presentes e futuras. Diversas iniciativas, incluindo programas e legislações, vêm buscando aparar o meio ambiente diante da constatação da finitude dos recursos naturais e da consciência de que é preciso preservar o meio ambiente para garantir a vida na Terra. As propriedades adquiridas com os chamados passivos ambientais. Quando há algum dano, uma infração, já reconhecida ou não pelos órgãos ambientais, a obrigação em reparar o dano pode ser transferida ao novo adquirente. Isso porque a obrigação de reparar os danos ambientais é uma obrigação propter rem, que significa dizer própria da coisa, ou seja, é uma obrigação que acompanha o imóvel e não o seu proprietário. Assim, o proprietário, possuidor ou ocupante, ainda que não tenha sido o causador do dano e tenha comprado o imóvel de boa fé, terá que recuperar o dano ambiental por ser o proprietário do imóvel. Em outras palavras, o adquirente é responsável pelo passivo ambiental do imóvel adquirido, não sendo possível alegar que não houve culpa ou desconhecia o dano. Nesse sentido, vejamos o que diz a súmula 623 do STJ. As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e ou dos anteriores, à escolha do credor. O artigo 7º da Lei 12.651 de 2012, mais conhecida como Código Florestal, traz alguns exemplos de obrigações legais para o proprietário, possuidor ou ocupante. Vejamos. Artigo 7º. A vegetação situada em área de preservação permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Parágrafo 1º. Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em área de preservação permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta lei. O artigo 12 do Código Florestal dispõe sobre a obrigação de manter a reserva legal em imóveis rurais. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as áreas de preservação permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, executados os casos previstos no artigo 68 desta lei. Existindo um dano ambiental, assim entendida a lesão ao meio ambiente, nasce a tríplice responsabilidade ambiental, onde pode existir a responsabilização na esfera civil, administrativa e penal. Na esfera administrativa, temos as sanções de advertência, multa, apreensão de animais, produtos, instrumentos e equipamentos, além de embargo de obra ou atividade, por exemplo. Na esfera civil, há o dever de indenizar ou reparar os danos causados.
independente da existência de culpa, podendo existir a condenação de reparação ou restauração do dano, como também o pagamento de indenização, podendo ser cumuladas. Na esfera penal, podem ser réus, não só o infrator, mas, por exemplo, o diretor, o administrador, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, tendo conhecimento da conduta de quem agiu, não o impediu. As infrações ao meio ambiente podem ter desdobramentos nessas três esferas, onde cada processo segue com consequências distintas, podendo resultar em variadas responsabilizações. Nos negócios jurídicos envolvendo imóveis com potencial de riscos ambientais, pode ser necessário avaliar, por exemplo, supressão de vegetação em área de preservação permanente fora das hipóteses excepcionais previstas em lei, existência de unidades de conservação, área de preservação permanente ou reserva legal, que impeçam ou limitem intervenções na área, regras municipais de uso e ocupação do solo e plano diretor que não foram respeitadas, autorização ou licença concedida pelos órgãos ambientais para a construção do imóvel, existência de ação civil pública que esteja questionando a violação da legislação ambiental e que recaia sobre o imóvel. É prudente consultar os órgãos ambientais, federal, municipal e estadual, para descobrir se há auto de infração relacionado ao imóvel, procedendo-se com certidões negativas de auto de infração e consulta a certidão negativa de débitos junto aos órgãos ambientais. Além de consultas junto ao Ministério Público Estadual e Federal para descobrir se há denúncias relacionadas ao imóvel. Diante da complexidade de tais análises, sempre que houver imóveis que demandem avaliação de riscos e passivos ambientais, recomenda-se que o negócio imobiliário em questão seja analisado por uma equipe multidisciplinar, composta por especialistas na área ambiental, podendo envolver advogados, engenheiros florestais, biólogos, engenheiros químicos e demais profissionais que a análise poderá exigir. Bem, aqui encerramos nosso tema sobre as questões jurídicas nas transações imobiliárias. Espero que os conteúdos colaborem para seu dia a dia e o sucesso de seus negócios imobiliários. Continua, não perca!